Ok, pessoal, continuando aqui, adições a ligações duplas conjugadas. Bom, ligação dupla conjugada, né, quando você tem ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, isso é uma conjugação. E aí nós temos como exemplo o buta-1,3-dieno, ou seja, é um exemplo de alcadienos e didienos. Quando nós fazemos essa adição em que aquilo que vai ser adicionado está em excesso, então você quebra as ligações, todas as ligações duplas, e aí você vai adicionar um adendo, um adicionando em cada carbono. Então, se eu tenho uma bromação, se eu tenho uma bromação do butão 3-dieno, então eu vou conseguir produzir o tetrabut 1, 2, 3, 4 butano. Ok. Agora, se por acaso você não tem este reagente em excesso, no caso o bromo, ele está em falta, você vai ter dois tipos de adição. Nós teremos a adição chamada de adição 1,2, isto é, quando o bromo entra no carbono 1 e no carbono 2, aqui na primeira dupla ligação, e também teremos, como novidade, a adição 1,4, quando o bromo entra no carbono 1, no carbono 4 e surge ainda uma ligação dupla aqui no meio que não existia, né? Uma ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Por que que essas duas ligações, essas duas formas de adição, elas ocorrem? A adição 1,2 e a adição 1,4. A adição 1,4 é a que predomina. Bom, na primeira, nós temos dois átomos de bromo nas posições 1 e na 2, por isso que ela chama 1,2. E na segunda, que é a mais predominante, nós temos aqui no carbono 1 e no carbono 4. Bom, como que isso é possível? Vamos lá. Nós temos dois tipos de ressonância acontecendo em equilíbrio, é de se observar, que permite a adição 1,2 e a adição 1,4. A ressonância, a primeira ressonância acontece da seguinte forma. Essa ligação π, ela, por ressonância, ela quebra e o par de elétrons dessa ligação vem para o primeiro carbono. Quando o par de elétrons dessa ligação π vem para esse primeiro carbono, o que, que acontece? Aqui eu tenho uma região negativa. Consequentemente, aqui forma-se um carbocátion, porque esse carbono perdeu o elétron que ele tinha. E aí você vai ter a disponibilidade de bromo, de entradas de bromo no carbono 1 e no carbono 2. Então, a adição 1,2 ela acontece nessa primeira forma aqui de ressonância. Tá? Quando esse carbono está instável, porque ele formou-se um carbocátion, como que ele volta a ser estável? Aí vem a segunda ressonância, em que esse par de elétrons dessa ligação π vem restaurar a ligação dupla que estava faltando aqui para esse carbono ficar estável. Consequentemente, forma essa ligação dupla aqui no meio, porém aqui forma-se um carbocátion. E é onde o carbono vai entrar, né? O carbono não, perdão. O bromo vai entrar. Um bromo vai entrar aqui nesse carbono, no carbono 1, e o outro bromo vai entrar aqui nesse carbono, no carbono 4, observando que tem uma ligação dupla aqui nessa situação. Então, nessa situação, no carbono 1 e no carbono 4, onde, por mecanismo iônico, os bromos vão ser adicionados, você vai ter então uma adição 1,4. Tá? Adição 1,4 porque na segunda forma da ressonância você tem, né, a possibilidade de ataque no carbono 1 e no 4. E na primeira forma de ressonância você tem possibilidade de ataque do bromo no carbono 1 e no carbono 2. Então olha só, adição 1,2, né, no carbono 1 e no carbono 2, a dupla do carbono 3 e do 4 fica intacta, e adição 1,4 no carbono 1 e no carbono 4
tendo uma nova dupla que não existia entre o carbono 2 e o carbono 3. Aquela dupla entre o carbono 1 e o carbono 2 e entre o carbono 3 e o carbono 4, nessa adição aqui ela não existe mais. É uma nova dupla ligação que foi formada devido a este fenômeno de ressonância. Ok, pessoal. Vamos falar agora de adições à ligação tripla. Já falamos bastante de adições à ligações duplas, né? Bom, a ligação tripla é um ponto muito vulnerável dos alcinos. Tá? Os alcinos eles são menos reativos, tá, do que os alcenos. Só que se você fizer uma quebra dessa tripla ligação 2 vezes, você vai conseguir o resultado em dobro das mesmas reações de adição que a gente viu ali para os alcenos. Vamos começar pela mesma ordem. Vamos lá. Adição de hidrogênio, uma hidrogenação de um alceno. O que vai acontecer aqui? Quebra uma ligação π, e aí você vai utilizar o reagente, pressão, temperatura e catalisador. E aí esse alcino vira um alceno. Se você tiver mais reagente, esse alceno, utilizando o hidrogênio para fazer a hidrogenação, óbvio, pressão, temperatura e catalisador, esse alceno vira um alcano. Então, nós temos alcino na primeira adição vira alceno na segunda adição vira um alcano. Só que essa reação aqui, a segunda, ela é mais lenta do que a primeira. Por quê? Porque os alcinos eles são menos reativos do que os alcanos. Mas, se eu fizer alguma alteração no tipo do catalisador, eu posso mudar essa reação. Por exemplo, se aqui o catalisador for níquel ou platina, que são catalisadores fortes, eu vou direto, e eu tenho que ter também hidrogênio suficiente, né? Eu vou direto de alcino para alcano. Tá? Então eu vou colocar aqui 2H2, né? E aí eu vou utilizar um catalisador forte. Agora, se eu utilizar um catalisador fraco aqui, por exemplo, paládio misturado com sulfato de bário, então a reação para aqui. Ela vai só do alcino para o alceno. Ou seja, o cenário depende daquilo que você vai utilizar como catalisador. Perfeito? Bom, um outro exemplo de adição mais comum à ligação tripla é a adição de halogênio. O mecanismo segue o mesmo. Tá? Eu tenho aqui uma ligação π quebrada pelo cloro, entra 2 cloros, e aí eu vou ter um dialeto. Se eu tenho mais reagente, a outra ligação π quebrada, aí eu terei um tetraaleto. Adição de halogenidretos, né? Uma hidrohalogenação. Lembrando lá da regra de Markov-Nikov, né? O hidrogênio, ele prefere se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação, nesse caso da tripla ligação. Então eu tenho aqui o alcino, né? Entrando aqui um ácido bromídrico. Aqui os dois carbonos são iguais, tranquilo, o hidrogênio vai entrar em qualquer um deles, né? Entrou aqui no primeiro, e aí formou aqui um aleto, né, com uma ligação dupla. Já na segunda adição, onde que esse hidrogênio vai entrar? No carbono da dupla, que tem apenas um hidrogênio, ou no carbono da dupla que tem 2 hidrogênios. Seguindo a regra de Markov-Nikov, esse hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla ligação, formando esse dialeto aqui. E o bromo vai entrar, então, no mesmo carbono que já tinha o primeiro bromo para ter o segundo bromo. Ok? Só voltar lá no slide 9, né, que você vai ver lá a regra de Markov-Nikov. Bom, numa hidratação que tem que ser feita em meio ácido, com a ajuda do sulfato de mercúrio, o hidrogênio, que é o H+ aqui da água, né, que o OH é a hidroxila, é o OH-. Então esse hidrogênio ele vai entrar em qualquer um dos carbonos aqui. E a hidroxila, que é a outra parte da molécula, vai entrar no outro carbono. E vai formar uma estrutura que a gente chama de enol. Só que esse enol ele vai sofrer um rearranjo molecular num equilíbrio químico chamado de aldoenólico. O que acontece?
esse hidrogênio daqui, ele vai se ligar com esse outro carbono da dupla ligação para formar um CH3, esse CH3 aqui, ó. E essa dupla ligação, ela vai vir para cá para formar uma carbonila com esse carbono. Esse fenômeno é chamado de rearranjo molecular, tá? Só que esse enol, ele é instável e ele vai, nesse processo de rearranjo molecular, transformar-se em um aldeído. Por que isso acontece? Porque os enóis, eles são estáveis. Então, espontaneamente, ele vai se transformar em um aldeído. E aí, houve o rearranjo molecular. E essa transformação do enol em aldeído, ela não é total. Então, vai ficar em equilíbrio, só que o equilíbrio ele desloca-se mais para o lado do aldeído. Você vai ter predominância do aldeído nessa hidratação. Então, a hidratação de alcinos, nós vamos produzir aldeídos. E se eu fizer a mesma coisa com um alcino maior do que o etino, né, do que o acetileno, nós teremos então a formação de cetonas, não mais de aldeídos. Porque quando você tem a carbonila num carbono terciário, mais de 2 carbonos, né, você vai ter uma cetona. E isso acontece simplesmente por causa da regra de Markov-Nikov. Então, olha só, um alcino com 3 carbonos. O que acontece aqui? Adição de água, o meio catalítico que eu preciso, e aí a mesma coisa. Tá? O hidrogênio da hidroxila vai se ligar com o carbono do outro carbono da dupla ligação. Né? Você tem aqui o carbono da dupla ligação, tem 2 carbonos. Esse hidrogênio da hidroxila vai se ligar com esse carbono aqui? Não, com o outro carbono. Então ele vem para cá, se liga, forma um CH3 igual no slide anterior. E aí essa dupla ligação passa para cá para você restaurar o equilíbrio. E aí eu vou ter o equilíbrio, né, entre o enol e a cetona. Então esse equilíbrio é chamado de cetoenólico. Então, alcenos simples, no caso o etino, forma aldeídos na hidratação. Na adição de água, de alcinos mais do que 2 carbonos, 3, 4, 5, você vai formar uma cetona. Vamos lá então, pessoal, ver as reações nos ciclanos. Bom, nós já vimos que os alcanos eles sofrem reações de substituição. Por quê? Porque as cadeias dos alcanos estão saturadas. Nós também acabamos de estudar, né, que os alquenos eles sofrem reações de adição. Nós conseguimos quebrar uma das ligações duplas, a ligação π, que nós temos ali, e fazer uma adição. Agora, o que acontece com os ciclanos? Será que eles fazem só uma coisa? Será que eles fazem só outra? Será que eles fazem as duas? Vamos ver. Primeira coisa, eles têm cadeias saturadas, né? São ciclanos. Então, eles podem sofrer reação de substituição, assim como os alcanos, que são saturados, são seus primos, digamos assim. Agora, quando você analisa a fórmula geral de um ciclano, você percebe que a fórmula geral dele é CnH2n. Por quê? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui o ciclo hexano. Olha só, ele tem 6 carbonos e 12 hidrogênios, CnH2n. Outro exemplo, o propano. O propano é C3H6, CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Ok. Essa propriedade nos faz pensar que os alcenos têm a mesma fórmula geral que os ciclanos. Isso lembra, então, alguma coisa relacionada à insaturação dos alcenos aqui nos ciclanos. Consequentemente, a gente deduz, a gente chega à conclusão que os ciclanos eles podem sofrer as duas hipóteses, ou seja, eles podem sofrer reações de substituição e eles podem sofrer também reações de adição. Por exemplo, aqui, ó, um ciclopropano sendo halogenado, eu quebro essa cadeia aqui em uma das pontas, eu abro essa cadeia, né? É uma cadeia fechada com 3 carbonos, transforma-se em uma cadeia aberta com 3 carbonos. E em cada ponta, quebrou aqui nessa ponta e aqui nessa ponta, em cada ponta entra um átomo do halogênio que está sendo halogenado. Nesse caso, então, a gente quebrou o anel facilmente, e aí nas pontas que sobrou, você abre esse anel, e nas pontas que sobra, nós temos a entrada, a adição
dos halogênios. Ok, mas nós já vimos também que numa reação de substituição de um ciclano, nós podemos substituir um aqui dos hidrogênios por um dos bromos, desses dois bromos, e o outro bromo se liga formando o ácido bromídrico. Então, com auxílio de luz, eu consigo fazer tanto uma reação de substituição num ciclano, quanto uma reação de adição num ciclano. Porém, como que isso vai acontecer? Existe algo nos anéis que vai, digamos que, selecionar se vai acontecer as duas ou uma só delas. E para entender isso, a gente tem que lembrar da teoria das tensões dos anéis que foi propostas por Bayer. O que o Bayer disse? Esses ângulos aqui, ó, de anéis de 3 carbonos e de 4 carbonos, são ângulos muito fechados, são ângulos muito fortes. Se você junta 3 carbonos e tenta fechar eles, você tem que fazer mais força. Se você junta 4 carbonos em cadeia e tenta fechar essa cadeia para ficar cíclica, você faz menos força do que no de 3. No de 5, já não faz tanto força assim. No de 6, menos força ainda. E no de 7, muito menos força. Então, o que acontece? Quando você tem um anel esse anel aqui ele está muito instável, ele está quase quebrando. Se você se você tenta fazer uma reação com esse cara aqui, como esse anel está quebrando muito facilmente, porque ele está fechado à força, digamos assim, você adicionando hidrogênio vai ser fácil quebrar esse anel. Então vai ser uma preferência por uma reação de adição. Usando bromo, também vai ser uma preferência por uma reação de adição. E usando ácido bromídrico, também vai ter uma preferência por reação de adição. Se eu fizer a mesma coisa com um de 4 pontas, que também eu tenho que fazer força para fechar esse anel, só que é menos força do que o de 3. Isso é o que me diz a teoria da tensão dos anéis de Bayer. Também vai ter uma preferência por uma reação de adição se você fizer uma hidrogenação. Só que numa temperatura maior do que a que você fez aqui. Por quê? Que aqui é 200 graus e aqui é 120 graus. Porque esse anel está quebrando facilmente. Então, eu tenho que fornecer menos temperatura para a reação de adição acontecer. Esse aqui, ele já está fechado com muita força, só que menos do que aqui. Então, para quebrar ele, eu vou ter que fornecer uma maior energia para que ele seja quebrado, mas a reação vai ser semelhante, uma reação de adição. A preferência, quando você faz a hidrogenação, vai ser uma adição. No bromo, também a mesma explicação. E na adição de ácido, uma adição de um halogênio hidrito, também. Então, quebra o anel, nas duas pontas aqui entra hidrogênio, quebra o anel, nas duas pontas aqui entra o bromo, quebra o anel, nas duas pontas, uma delas entra um hidrogênio, na outra entra um bromo. Agora, quando eu faço com um anel de 5 e com um anel de 6, esse anel ele é estável. É difícil de você quebrar ele. Ele já está bem estabilizado. Então, se você fornecer uma temperatura bem alta, a preferência da reação aqui vai ser uma adição. Mas você vai ter que fazer muita força para quebrar esse anel, porque ele já está bem estável. Agora, se você fizer a reação com o bromo, a halogenação, aí a preferência da reação vai ser uma reação de substituição e não uma adição. Não vai ser assim, não vai ser assim. E com o HBr, a reação não acontece. Não consegue nem fazer uma substituição e nem quebrar o anel. O anel de 6, como ele já é muito mais estável do que os outros, a adição acontece, mas é muito difícil de acontecer. Uma temperatura muito alta, um catalisador. Agora, se você fizer uma halogenação, aí você consegue fazer uma substituição. Um anel de 6 pontos. Agora, a reação com halogênio hidreto já não acontece. Tá? Tudo isso é explicado simplesmente pela teoria das tensões dos anéis aqui. Tá? Então, a gente pode concluir que os anéis de 3 e 4 carbonos eles quebram facilmente. Então, vão dar reações de adição. Os anéis de 5, 6 e 7 carbonos,
Então, eles resistem melhor a essa quebra do anel, porque o anel deles já está muito estável, não está quebrando, é difícil quebrá-los. Então, nesses anéis aqui, preferencialmente, eu vou fazer uma reação de substituição quando a reação acontecer. Nos anéis de 3 e 4 átomos, né, o ciclopropano e o ciclobutano, as valências dos carbonos, eles são em carbonos tetraédricos, né, que você tem uma geometria que fornece um ângulo de 109 graus. Então, eles estão muito apertados, eles estão quase quebrando. Então, como eles já estão quase quebrando e você promove uma reação ali, você consegue quebrar esse anel e, consequentemente, você abre o anel. Quebrando o anel, você vai ter uma reação de de adição, preferencialmente. Agora, os outros anéis, os ângulos aqui, eles são ângulos que não estão forçados, são ângulos que eles estão estáveis. O anel está estável. Então, para isso, como o anel já está estável, você vai fazer probabilisticamente, né, melhora uma reação de substituição.